Bom dia, meus queridos no nono ano 3. Nós faremos agora a correção das atividades da semana 4 do PET de Língua Portuguesa de vocês. Na atividade número 1, o PET instrui vocês para que façam a leitura do conto Entre a Espada e a Rosa de Marina Colaçante. Creio eu que a intenção dessa atividade é fazer com que vocês conheçam um outro tipo de conto. Nas atividades anteriores, vocês puderam ler, ter contato, estudar o conto A Cartomante de Machado de Assis. E aí, o PET agora traz para a gente a sugestão desse conto de Marina Colaçante, que é uma autora portuguesa contemporânea, né, que escreve agora no nosso tempo. Eu pensei em não fazer a leitura do conto, já que eu disponibilizei para vocês um link com esse conto, o endereço também de um site também foi disponibilizado por vocês aqui no PET, mas eu farei a leitura caso algum aluno fique com preguicinha de ler sozinho ou tenha alguma dificuldade para ler e se concentrar, então eu farei a leitura e aí eu peço que vocês ouçam com atenção para que faça sentido, né, o que eu vou explicar posteriormente com a correção das atividades. Vamos lá. Entre a Espada e a Rosa, de Marina Colaçante. Qual é a hora de casar, senão aquela em que o coração diz quero? A hora que o pai escolhe. Isso descobriu a princesa na tarde em que o rei mandou chamá-la e, sem rodeios, lhe disse que, tendo decidido fazer aliança com o povo das fronteiras do norte, prometera dá-la em casamento ao seu chefe. Se era velho e feio, que importância tinha frente aos soldados que traria para o reino, às ovelhas que poria nos pastos e às moedas que despejaria nos cofres? Estivesse pronta, pois breve o noivo viria buscá-la. De volta ao quarto, a princesa chorou mais lágrimas do que acreditava ter para chorar. Embotada na cama, aos soluços, implorou ao seu corpo, à sua mente, que lhe fizesse achar uma solução para escapar da decisão do pai. Afinal, esgotada, adormeceu. E na noite sua mente ordenou, e no escuro seu corpo ficou. E ao acordar de manhã, os olhos ainda ardendo de tanto chorar, a princesa percebeu que algo estranho se passava. Com quanto medo correu ao espelho, com quanto espanto viu cachos ruivos rodeando-lhes o queixo. Não podia acreditar, mas era verdade. Em seu rosto, uma barba havia crescido. Passou os dedos lentamente entre os fios sedosos e já estendia a mão procurando a tesoura quando afinal compreendeu. Aquela era a sua resposta. Podia vir o noivo buscá-la, podia vir com seus soldados, suas ovelhas e suas moedas, mas quando a visse, não mais a quereria, nem ele, nem qualquer outro escolhido pelo rei. Salva a filha, perdia-se, porém, a aliança do pai, que, tomado de horror e fúria diante da jovem barbada e alegando a vergonha que cairia sobre seu reino diante de tal estranheza, ordenou-lhe abandonar o palácio imediatamente. A princesa fez uma outrouxa pequena com suas joias, escolheu um vestido de veludo cor de sangue e, sem despedidas, atravessou a ponte levadiça, passando para o outro lado do fosso. Atrás ficava tudo o que havia sido seu. Adiante estava aquilo que não conhecia. Na primeira aldeia onde chegou, depois de muito caminhar, ofereceu-se de casa em casa para fazer serviços de mulher. Porém, ninguém quis aceitá-la, porque com aquela barba parecia-lhes evidente que fosse homem. Na segunda aldeia, esperando ter mais sorte, ofereceu-se para fazer serviços de homem. E novamente ninguém quis aceitá-la, porque, com aquele corpo, tinham certeza de que era mulher. Cansada, mas ainda esperançosa, ao ver de longe as casas da terceira aldeia, a princesa pediu uma faca emprestada a um pastor e raspou a barba. Porém, antes mesmo de chegar, a barba havia crescido outra vez, mais cacheada, brilhante e rubra do que antes.
Então, sem mais nada pedir, a princesa vendeu suas joias para um armeiro em troca de uma couraça, uma espada e um elmo. E, tirando do dedo o anel que havia sido de sua mãe, vendeu-o para um mercador em troca de um cavalo. Agora, debaixo da couraça, ninguém veria seu corpo. Debaixo do elmo, ninguém veria sua barba. Montada a cavalo, espada em punho, não seria mais homem nem mulher, seria guerreiro. E guerreiro valente tornou-se à medida que servia aos senhores dos castelos e aprendia a manejar as armas. Em breve, não havia quem a superasse nos torneios, nem a vencesse nas batalhas. A fama da sua coragem espalhava-se por toda parte e a precedia. Já ninguém recusava seus serviços. A couraça falava mais que o nome. Pouco se demorava em cada lugar, lutava cumprindo seu trato e seu dever, batia-se com lealdade pelo Senhor. Porém, suas vitórias atraíam os olhares da corte e cedo os murmúrios começavam a percorrer os corredores. Quem era aquele cavalheiro, ousado e gentil, que nunca tirava os trajes de batalha? Por que não participava das festas, nem cantava para as damas? Quando as perguntas se faziam em voz alta, ela sabia que era chegada a hora de partir. E ao amanhecer, montava seu cavalo, deixava o castelo, sem romper o mistério com que havia chegado. Somente sozinha, cavalgando no campo, ousava levantar a viseira para que o vento lhe refrescasse o rosto, acariciando os cachos rubros. Mas tornava a baixá-la, tão logo via tremular na distância as bandeiras de algum torreão. Assim, de castelo em castelo, havia chegado àquele governado por um jovem rei, e fazia algum tempo que ali estava. Desde o dia em que a vira, parada diante do grande portão, cabeça erguida, oferecendo sua espada, ele havia demonstrado preferi-la aos outros guerreiros. Era a seu lado que a queria nas batalhas. Era ela que chamava para os exercícios na sala de armas. Era ela sua companhia preferida, seu melhor conselheiro. Com o tempo, mais de uma vez, um havia salvo a vida do outro. E parecia natural, como o fluir dos dias, que suas vidas transcorressem juntas. Companheiro nas lutas e nas caçadas, inquietava-se, porém, o rei, vendo que seu amigo mais fiel jamais tirava o elmo. E mais ainda inquietava-se ao sentir crescer dentro de si um sentimento novo, diferente de todos, devoção mais funda por aquele amigo do que um homem sente por um homem. Pois não podia saber que à noite, trancado o quarto, a princesa encostava seu escudo na parede, vestia o vestido de veludo vermelho, soltava os cabelos e, diante do seu reflexo no metal polido, suspirava longamente pensando nele. Muitos dias se passaram em que, tentando fugir do que sentia, o rei evitava vê-la. E outros tantos em que, percebendo que isso não a afastava da sua lembrança, mandava chamá-la para arrepender-se em seguida e pedia-lhe que se fosse. Por fim, como nada disso acalmasse seu tormento, ordenou que viesse ter com ele. E em voz áspera lhe disse que há muito tempo tolerava ter a seu lado um cavalheiro de rosto sempre encoberto, mas que não podia mais confiar em alguém que se escondia atrás do ferro. Tirasse o elmo, mostrasse o rosto, ou teria 5 dias para deixar o castelo. Sem resposta ou gesto, a princesa deixou o salão, refugiando-se no seu quarto. Nunca o rei poderia amá-la com sua barba ruiva, nem mais a quereria como guerreiro com seu corpo de mulher. Chorou todas as lágrimas que ainda tinha para chorar. Dobrada sobre si mesma, aos soluços, implorou ao seu corpo que se desse uma solução. Afinal, esgotada, adormeceu. E na noite, sua mente ordenou, e no escuro seu corpo brotou. E ao acordar de manhã, com os olhos inchados de tanto chorar, a princesa percebeu que algo estranho se passava. Não ousou levar as mãos ao rosto, com medo, quanto medo!
Aproximou-se do escudo polido, procurou seu reflexo e, com espanto, quanto espanto, viu que, sim, a barba havia desaparecido. Mas em seu lugar, rubras como os cachos, rosas lhe rodeavam o queixo. Naquele dia, não ousou sair do quarto para não ser denunciada pelo perfume tão intenso que ela própria sentia se embriagar de primavera. E perguntava-se de que adiantava ter trocado a barba por flores, quando, olhando no escuro com atenção, pareceu-lhe que algumas rosas perdiam o viço vermelho, fazendo-se mais escuras que o vinho. De fato, ao amanhecer, havia pétalas em seu travesseiro. Uma após a outra, as rosas murcharam, despetalando-se lentamente, sem que nenhum botão viesse substituir as flores que se iam. Aos poucos, a rósea pele aparecia, até que não houve mais flor alguma, só um delicado rosto de mulher. Era chegado o 5º dia. A princesa soltou os cabelos, trajou seu vestido cor de sangue e, arrastando a cauda de veludo, desceu as escadarias que a levariam até o rei, enquanto um perfume de rosas se espalhava no castelo. Bom, lindo conto de Marina Colasanti. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que é muito comum, é próprio da escrita de Marina Colasanti, esses contos de fadas que trazem uma crítica ao fundo, que trazem uma reflexão profunda, principalmente sobre feminilidade, né, sobre mulher, a força da mulher, a descoberta da mulher de si mesma. É muito comum que ela traga esses contos de fadas com essas reflexões ao fundo. Então são contos modernos, são contos que tratam de assuntos pertinentes ao nosso cotidiano e pertinentes ao que há de mais subjetivo, principalmente na figura feminina, já que Marina Colasanti é uma mulher, é uma figura feminina, né? Então ela escreve muito sobre isso. E esses contos contemporâneos, em que ela utiliza imagens muito fortes, muito fantasiosas, ou talvez ela use bastante, abuse da linguagem figurada e de algumas imagens icônicas para trazer representação daquilo que ela quer dizer. Um exemplo disso, e aí eu vou dizer assim primeiramente, porque eu acho que se a gente estivesse em sala de aula discutindo esse texto, se a gente conseguir voltar até o final do ano, a gente vai discutir esse texto, destrinchar esse texto dentro de sala de aula, mas uma imagem que eu quero trazer para vocês e que aí talvez vocês percebam o quanto ela usa de expressões ou de imagens para trazer um sentido figurado, né? A gente pode ver isso muito claramente quando ela fala do vestido cor de sangue, o vestido de veludo cor de sangue. A princesa, quando ela sai da casa do pai, em que ela ainda se considera uma mulher, mas com barba, né? Mas ainda se veste como uma mulher, antes de se transformar naquele ser híbrido, naquele ser andrógeno, sem um gênero definido, né? Quando ela veste a couraça de cavaleiro, de guerreiro. Quando ela ainda está de mulher, ela tem um vestido, e aí Marina Colasanti coloca, de veludo cor de sangue. Marina Colasanti não fala de veludo vermelho, que poderia ser uma veste que representasse a feminilidade, né? O vestido vermelho, sempre icônico nas mulheres poderosas, mas ela coloca veludo cor de sangue. Já quando a princesa já é aquela figura híbrida ou andrógena, sem um gênero definido, em que ela se porta como um cavaleiro, né? Que ela quis abrir mão do gênero feminino, e à noite ela colocava o vestido vermelho, ela não assumia a sua posição como mulher, né? Como ser feminino, ela descreve o vestido como veludo vermelho, e não veludo cor de sangue. A gente sabe que a cor do sangue é vermelha, mas ela não utiliza a palavra cor de sangue nesse momento. E ao final, quando ela volta a se
dar conta de toda a sua feminilidade, né? Quando ela, inclusive a barba sai, que é o símbolo masculino que ela tem, vai embora, as rosas também caem. Ela se veste novamente, Marina Colasanti fala, com um vestido de veludo cor de sangue. Por que será que a imagem desse veludo cor de sangue aparece no início do conto quando ela ainda é uma mulher, some quando ela é essa criatura, esse ser sem um gênero definido e volta quando ela toma para si novamente sua feminilidade? A gente poderia dizer que é porque o sangue lembra sofrimento, né? E ela passou por tudo isso? Poderíamos. Mas eu creio e eu faço uma análise da simbologia em Marina Colasanti de que esse sangue representa a feminilidade porque existe uma coisa que a mulher que nasce já, né, com o sexo feminino, e isso é uma representação que traz, não é uma mulher transexual, mas uma mulher cisgênero, né, uma mulher que já nasceu com sexo feminino, correspondente ao gênero feminino, ela tem, e o sangue representa isso, que é o ciclo menstrual. Então, eu acredito sim, Cláudia, acredito sim, que esse vermelho, né, esse veludo cor de sangue, me perdoem pela palavra vermelho, mas esse veludo cor de sangue também nos remete a isso, que é um símbolo, né, do poder feminino, que é um símbolo do corpo feminino, né, é algo que é próprio do corpo que já nasce feminino. Bem, um outro exemplo que a gente pode ter de como Marina Colasanti utiliza imagens para trazer sentido para o seu texto, a gente percebe que aquela força que essa princesa descobriu ao final que tinha, talvez antes, né? Ela descobriu antes, quando ela tomou a rédea da situação, foi virar um guerreiro, mas aquela força que ela descobre no final e que ela sai liberta, ela já tinha desde o início do conto. Não foi uma fada madrinha, ao contrário dos demais contos de fada, em que há um príncipe que a salva, em que há uma fada madrinha que realiza seus desejos. Aqui no conto de fadas da Marina Colasanti, não existe fada madrinha, não existe príncipe encantado. Quem se salva, quem tem o poder, a força de se salvar é a própria princesa. Ela faz um pedido ao seu corpo e à sua mente para que eles deem, o seu corpo e sua mente deem um jeito de ela não ter que se casar com um rei já velho, né, que ela não amava, que era nesse casamento arranjado. E o que a sua mente faz? A sua mente faz com que cresçam barbas. A sua mente poderosa, inteligente, o seu corpo tem o poder de fazer com que essa situação seja solucionada. E lá, ao final, também não é um príncipe encantado, também não é uma fada madrinha que vem salvar a princesa, que vem fazer com que a situação seja resolvida, como é com a Branca de Neve, como é com a Bela Adormecida, como é com a Cinderela. Não foi um príncipe encantado, não foi uma fada madrinha, foi ela mesma. Foi ela mesma, foi seu corpo e sua mente que fizeram com que as barbas, a barba, né, os cabelos da barba se transformassem em rosas, que essas rosas caíram, a rosa que é o símbolo do amor, né, a rosa vermelha que é o símbolo do amor, da paixão e da feminilidade, elas caíssem e ela voltasse a ter o seu rosto feminino de volta. Então, nós temos aqui a simbologia, quando Marina Colasanti fala do seu corpo e sua mente, ela vem desconstruir todos os outros contos de fadas que trazem uma segunda pessoa como salvadora da personagem. Então a gente consegue talvez refletir, é uma das reflexões que nós podemos tirar do texto da Marina Colasanti, que é de que essa mulher ela tem força
para conseguir ela mesma se salvar, conseguir ela mesma sair das situações difíceis. Ninguém precisou salvá-la. Não houve ninguém que fez com que as situações, os conflitos em que essa princesa esteve envolvida, ninguém precisou ajudá-la e tirar de lá, foi ela sozinha que fez. Eu quis fazer essa análise não está proposta aqui na atividade, é só para que vocês consigam perceber o quanto Marina Colasanti, as palavras que ela usa, os símbolos que ela usa, são muito em linguagem figurada. A partir daqueles símbolos, a gente pode apreender diversos ou depreender diversos significados, sentidos, né? Diversas desconstruções, reflexões. Os textos dela sempre estão mais escritos nas entrelinhas do que na linha mesmo do texto, né? É através da interpretação que nós vamos descobrindo todo o poder ou tudo que Marina Colasanti quis representar com aquelas palavras de maneira figurada. Então eu quero dizer que eu acredito que a intenção do Pet em trazer esse conto tenha sido isso, porque ela é uma autora que faz muito esse movimento em seus textos, né? De trazer imagens para que de forma figurada nós possamos aprender ou depreender diversos sentidos, diversas reflexões, diversas desconstruções, tá? Então vamos lá, a atividade propriamente dita. Leia os trechos do conto Entre a Espada e a Rosa, de Marina Colasanti. Primeiro trecho, a couraça falava mais que um nome. E no segundo trecho, e parecia natural, como o fluir dos dias, que suas vidas transcorressem juntos. Letra A. Procure o significado da palavra couraça. Bom, couraça no sentido denotativo, ou seja, no sentido real da palavra, é uma armadura. Antes feita de couro, né? E por isso o nome couraça, uma armadura que protege o tórax na frente e atrás dos guerreiros. Elmo, gente, é o capacete, tá? Então, couraça é essa armadura que antes feita de couro, por isso o nome couraça, e também posteriormente feita de metal, né? E aí hoje em dia mais feita de metal, inclusive. E no sentido figurado, por extensão, né? E no sentido figurado, é tudo aquilo que faz com que a criatura, o ser, a criatura e o ser se protejam. Então, no sentido figurado, couraça, e aí no sentido figurado é no sentido conotativo, né? Como nós vimos em outros vídeos, couraça pode ser algo que nós usemos como escudo, como proteção. Por exemplo, a indiferença dela aos amigos é uma couraça. Ou seja, ela utiliza essa indiferença, né, de não ligar muito para os amigos, de não dar muita atenção para os amigos, como uma proteção, né, uma armadura, para que ela não sofra, não tenha decepções. Então, couraça também pode ser utilizado no sentido figurado dessa maneira, tá? Então, couraça é uma armadura feita de couro ou metal que protege a parte da frente ou atrás de um guerreiro, mas, né, no sentido figurado, ela também pode ser tudo aquilo que protege a criatura, o ser, de sofrimento ou de baques da vida, enfim. Letra B. Como podemos explicar a metáfora existente na primeira frase? A couraça falava mais que o nome. Bom, a couraça aí, ela não é a couraça, o material, a armadura, né, física. Não é a armadura física que chegava e falava mais do que o nome dela, né? Mais do que o nome dessa guerreira. A couraça, que quer dizer, é esse personagem que ela criou, né? Esse guerreiro. Então, a posição dela social, que é de um grande guerreiro, falava mais do que o próprio nome dela. A posição de um grande guerreiro, de um guerreiro eficiente, de um guerreiro bravo, de um guerreiro corajoso, ético, falava mais do que o nome dela. Ela ficou, como eu posso dizer, muito mais conhecida
por essa posição social que ela ocupava de grande guerreiro, do que pelo nome que ela tinha, por quem ela era de verdade, que era essa mulher sensível e feminina, né, por baixo desse personagem de guerreiro. Então, quando fala que a couraça falava mais que o nome, é isso. É que a posição dela de guerreiro falava mais ou era mais conhecida do que ela mesma como figura feminina e delicada. Letra C. Como a metáfora contribui para a transformação da personalidade da personagem? Nós temos, em primeiro lugar, né, a descrição de uma princesa. E aí a descrição de sua barba ruiva, de cachos muito brilhantes. E a metáfora da couraça, né? A metáfora dessa armadura, mas que na verdade está querendo mostrar esse guerreiro, essa pessoa forte. Ela traz a mudança da personagem, a personalidade da personagem, porque a partir daí a gente consegue ver que, pelo menos no exterior, pelo menos ao lidar com outras pessoas, ela se transformou daquela princesa frágil, daquela princesa sensível, daquela princesa feminina em uma pessoa. Nós não podemos dizer que é um homem, porque deixa muito claro que atrás da armadura, Marina Colaçante traz isso muito claro. Inclusive, nós temos naquela ilustração isso, né? Ela diz que ela não era nem homem nem mulher embaixo daquela armadura, né? Enquanto guerreiro, ela era um ser que não tinha gênero, né? Não era nem homem nem mulher. Então, nós podemos ver a transformação através dessa metáfora da couraça, daquela princesa frágil, sensível, sonhadora, em uma pessoa forte, dura, corajosa e que teve que se reinventar para enfrentar as dificuldades da vida. Então, como essa metáfora da couraça contribui para a transformação da personalidade, né, da personagem durante o conto? É isso. A imagem da couraça, a imagem da armadura, faz com que nós percebamos que nesse momento do conto, ela já não é mais aquela princesa frágil e sensível, ela é sim uma pessoa forte, lutadora, dona de seu próprio destino, porque a gente não pode esquecer que desde que ela vestiu essa couraça, né, e se transformou nesse guerreiro, ela deixou de ser uma pessoa comandada pelo seu pai, que era rei. Ela ficou longe dos estereótipos da sociedade, longe do papel social que ela deveria exercer, que era de uma princesa delicada, uma mulher muito educada, e ela tomou as rédeas de sua própria vida e começou a escrever o seu destino, né? Como eu disse, a gente consegue perceber que foi a mente e o corpo dela que resolveram todas as situações, ou seja, ela era dona do seu destino desde o momento em que ela conseguiu sair de casa. Se tiverem alguma dúvida, podem anotar, tá? Não sei se está ficando claro o que eu quero dizer. Às vezes eu adoro, né? Minha área de especialização é literatura, então quando eu vou falar sobre literatura, eu começo a falar um monte de devaneios, né? Uma análise literária e tal, então pode ser que fique confuso. Na segunda frase, contém metáfora ou comparação? Vamos lá. E parecia natural, como o fluir dos dias, que suas vidas transcorressem juntos. Há uma comparação, a gente percebe o conectivo como aqui, né? Que está comparando o fluir dos dias, que é sempre natural, né? Um dia após o outro, é a ordem natural. É o que acontece de maneira tranquila e natural. Era natural, tanto quanto o fluir dos dias, que ele e ela vivessem um ao lado do outro. Ele não sabia que ela era ela, mas era natural, percebia-se que era natural que as vidas de ambos andassem um ao lado da outra. Como a frase contribui para o enredo? Essa comparação, ela contribui nos mostrando que ela encontrou o seu amor. Lembra que lá no início, a primeira pergunta que se faz é quando é a hora de casar, não sei quando o coração diz quero.
Ou seja, quando parece que é natural, quando parece que é correto, quando parece que é adequado, né? E aí antes ela, presa ainda nas convenções sociais, poderia ser não só a hora em que o coração diz quero, não só a hora em que é natural, mas a hora que o pai obrigue, né? Fazendo uma aliança. Mas saindo disso, né? Aqui, essa frase, essa comparação traz para o enredo a ideia de que eles dois estavam prontos para viverem um ao lado do outro, que eles de fato haviam se encontrado e que era tão natural, tão simples, tão fácil, tão gostoso que eles andassem juntos, compartilhassem as suas vidas, né? Essa frase contribui para que a gente perceba naquele momento que eles dois não eram mais só amigos, né? Eles eram companheiros de vida. Eles precisavam, parecia correto, parecia natural que eles dividissem a vida, e no sentido aqui de companheiros amantes, né? De amor da vida, e não de amigo, apenas chefe e subalterno, né? Que era o rei e o cavaleiro, não. Era que eles tivessem suas vidas lado a lado, que eles seguissem a vida juntos. E isso no sentido amoroso da palavra. Então essa comparação faz isso. Faz com que a gente consiga nesse momento compreender que tão natural, tão tranquilo e tão... é isso mesmo, tão natural e tão tranquilo quanto o fluir dos dias um após o outro era a ideia de que eles deveriam viver juntos, né, de maneira tranquila, natural. Parecia que era correto, que era o que deveria acontecer. O fluir dos dias, ele deve acontecer, né, um dia após o outro. E é a mesma ideia que eles passam de que eles dividirem a vida um com o outro deve acontecer, é necessário, é natural. Eu espero que tenha ficado claro um pouco desse texto. Eu sou apaixonada por Marina Colasanti e eu espero que vocês tenham conseguido compreender o que eu quis dizer, que não tenha ficado mais confuso, mais complexo. Então, caso tenham dúvidas, me mandem mensagens no privado ou no grupo mesmo da sala, tá? Que a gente discute, caso vocês tenham conseguido compreender algo diferente do texto, queiram debater também, estou sempre à disposição. Grande beijo, até a próxima.